vamos começar mais um programa aqui do Mais D Social. É aqui que eu falo da jornada de como vocês podem captar os seus primeiros R$ 5.000 na ONG. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um programa com o tema Como destacar a minha ONG no meio de tantas, no meio de muitas outras aí. Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar sempre para as pessoas é que a gente tem que entender que muitas instituições, elas querem captar recursos para fazer o seu impacto. Isso a gente já sabe, eu acredito que vocês sabem disso. Só que a questão aqui a gente tem muitas outras organizações. Então, a gente tem que estar pensando em ter um pouco aí um diferencial. E quando eu falo isso para vocês, é porque se a gente parar para ver os dados estatísticos que a gente tem hoje, por exemplo, pelo IBGE, nós temos 236 mil organizações da sociedade civil. Pensando pelas estatísticas, pelo modo, pela metodologia aí do IPEA, nós temos 781 mil organizações da sociedade civil. E aí você pode estar pensando, gente, mas são tantas organizações, eu vou me destacar no meio de todas elas. Só que a gente tem que pensar também que no meio de todas elas a gente tem que falar da nossa causa. Então tem dezenas de causas aí e nem todo mundo as pessoas, na verdade, têm a preferência de uma causa e entre a outra. Então, tem gente que quer doar só para a saúde, tem gente que quer doar só para assistência, tem gente que quer doar para a educação, tem gente que quer doar para o meio ambiente. Então, a gente já tem que pensar aí que a gente diminui aí, a gente meio que afunila essa questão dos recursos, até mesmo na questão das doações, porque a gente pensa, pessoas querem doar para as causas sociais, mas as pessoas têm que pensar que elas querem doar para uma determinada causa. Então, a gente vai começando a pensar aí nesse ponto aí. E aí a questão é, o que eu estou fazendo para me destacar? No meio de todas essas instituições. Como podemos nos tornar mais visíveis? Porque a gente tem que pensar que quando a gente está falando de destaque, é ter visibilidade no projeto. Então a gente tem que pensar, como eu posso me tornar mais visível? Como nós podemos competir com esse grande número de instituições? Então são perguntas que a gente tem que fazer na hora da gente pensar na nossa captação de recurso e, claro, quanto mais a gente capta, quanto mais a gente entende o projeto, melhor a gente pode ter o nosso impacto social, ok? Só que a gente tem que pensar aí nessa questão de que, quando eu falo de visibilidade, eu falo que nós, não estou só falando de Brasil não, gente, estou falando de mundo. Nós temos aí mais de 4 bilhões de pessoas conectadas nas redes sociais. Estão conectadas na internet, tá? E a gente tem aí mais ou menos, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, nós temos mais da metade do planeta conectada na internet. E eu pergunto, por que a gente quase não usa isso dentro das nossas redes? Por que a gente quase não usa essa ferramenta maravilhosa dentro do nosso projeto? E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando para a gente pensar na questão de... Gente, claro, tem muitas oportunidades na captação de recurso, tá? E de ter um impacto tão desejado dentro do nosso projeto. Porque quanto mais pessoas sabem sobre o nosso trabalho, é melhor para a gente. Se vocês pararem para ver as estatísticas, a gente para pensar em quantas pessoas hoje doam para o projeto, pelo número de pessoas que vocês têm, de doadores, voluntários, vocês vão ver que normalmente é 2%, 3% no máximo. Vamos arredondar aí para 5% do número de pessoas que seguem vocês nas redes, que estão presentes no projeto, 5%. Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, poxa, eu tenho voluntários, eu tenho um monte de gente, mas as pessoas não querem contribuir, as pessoas não querem ajudar, as pessoas, poxa, eu não sei o que está acontecendo. E aí a questão é isso, que as pessoas estão dentro do projeto, elas já contribuem de uma forma que é como voluntário. Outras pessoas contribuem com produtos, outras pessoas com serviço, outras pessoas com dinheiro. Só que o nosso número de pessoas é muito pequeno. Por isso que a gente fala para a gente aumentar cada vez mais esse número de pessoas vendo o projeto. Porque esse número de máximo 5%, aí a gente pensa assim, 5% para 100 é um número. 5% para 1.000 já é um número maior. 5% para 10 mil é um número muito maior. Isso é importante. E não só na questão da captação, mas na questão de mostrar o trabalho do projeto, como ele faz, por quê, quando, onde. Isso é importante, as pessoas têm que entender o que a gente está fazendo.
E isso, gente, quando eu falo isso para vocês, é porque muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas deixam de colaborar com o projeto porque o projeto não faz isso. E quando eu digo dessas questões da gente estar conectado, da gente ter uma boa comunicação, da gente informar as pessoas o que a gente faz, a gente depende também das pessoas que estão dentro do projeto. E eu falo muito sobre a questão de equipe. Se a minha equipe, se o meu gestor, e aí eu conto sempre com essa questão, se o presidente, se o gestor, se o voluntário, se o funcionário, se a gente não tiver conectado, se a gente não souber o que a gente faz, se a gente não acreditar no serviço que a gente está fazendo, acaba não tendo essa visibilidade. E essa visibilidade não é só eu chegar e colocar uma foto nas redes sociais, não, tá, gente? Essa visibilidade precisa de muito mais do que uma foto. Porque eu gosto de falar que uma foto vale muito mais do que 1000 palavras. Por isso que a interpretação, ela não pode ser muito ampla. Por isso que eu falo de descrição. Se eu vou botar uma foto nas redes sociais, se eu vou botar alguma coisa, eu tenho que descrever o que está acontecendo ali. Claro que eu não vou falar assim, olha, gente, normalmente, não sei se vocês já viram, quando a gente trabalha com a questão de pessoas deficiente visual, a gente faz a descrição toda da cena para que aquela pessoa fique dentro daquela cena, para que ela interaja dentro daquela situação. Mas quando eu estou falando uma pessoa que ela é o meu doador, que ela não tem problema nenhum, e eu quero fazer com que ela sinta-se dentro do projeto, eu tenho que dizer para ela o que significa aquela foto ali. Eu tenho que falar para ela, olha só, essa foto aqui representa o dia da festa das crianças, que nós tivemos no dia tal. Se eu demoro a colocar minha foto, eu tenho que falar o que está acontecendo. Se eu não demoro, eu boto no mesmo dia, eu também tenho que dizer o que está acontecendo. Tem um vídeo lá na internet, pessoas correndo, brincando, aí a pessoa fala assim, pô, legal, esse projeto trabalha com crianças. Mas o que essas crianças estão fazendo? Está correndo, pulando, gritando? O que adianta? Eu tenho que falar, não, esse dia nós fizemos atividade recreativa sobre nananana, e foi muito bom. E aqui está o vídeo que representa o que aconteceu. A pessoa já entende o que está acontecendo. Ela não cria várias interpretações com o que a gente coloca nas redes sociais. E é o que eu vejo muito aqui. E quando eu falo dessas oportunidades, da gente estar aí criando visibilidade, eu estou dizendo que você está se destacando na frente de muitas outras instituições. É porque o que falta para a gente às vezes acha que é besteira. Ah, mexer nas redes sociais, e Facebook, Instagram, e WhatsApp, e YouTube, e como é que é outra? É LinkedIn, é Twitter, é que não sei... Gente, a gente não precisa estar em tudo isso. A gente precisa estar que realmente os nossos doadores estão. Nós precisamos estar onde realmente nós teremos constância do que a gente está fazendo. Porque é muito difícil você chegar e falar assim, ah, não, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu estou no TikTok, não sei qual o nome, TikTok, eu estou no LinkedIn, eu estou não sei aonde, tu está em 50 mil redes sociais e você não posta nada em lugar nenhum. E quando você posta uma vez na vida e outra na morte. Então, o que adianta? Porque você está tendo um monte de lugar que as pessoas não conhecem você, as pessoas vão entrar e sair das suas redes, as pessoas vão não entender o que você está fazendo. Você, na verdade, às vezes está gastando tempo. E quando eu falo de tempo, às vezes a pessoa nem está gastando tempo, porque ela não está fazendo nada. Ela botou aquela foto lá para tentar fazer alguma coisa, porque alguém falou para ela que tinha que ter redes sociais. Eu estou falando aqui para vocês que tem que ter redes sociais. Mas não é só ter redes sociais. Não é só ter um site. Não é só você estar ali fazendo uma coisa ou outra. É você ter constância no que você está fazendo. A gente não quer ter constância no nosso trabalho. A gente não quer fazer um trabalho de qualidade, entregando mais cesta básica, ensinando mais criança, dando qualidade para mais idosos, tirando mais cachorro das ruas. Não é isso que a gente está fazendo? E claro que quando eu estou falando isso para vocês, tem a ver com um problema social que eu quero resolver. Não é só fazer isso. Ah, eu quero dar... Crianças ociosas estão na rua, estou botando elas lá no meu projeto para elas desenhar. Cara, tu está mudando o que com isso? Tirando a criança do ócio dela, de repente o ócio dela é muito mais viável do que ela ficar dentro do teu projeto, porque o teu projeto não faz nada. Agora, se ele está desenvolvendo, ele está levando essa criança para uma perspectiva diferente de vida, é outros 500. Mas aí eu tenho que falar. Isso é importante. E quando eu falo isso para vocês, gente, é porque eu gosto de dar sempre referência para vocês. Eu sempre gosto de falar para vocês que eu não tiro isso do além.
Eu tiro de referências, eu tiro de pessoas que vocês podem olhar nas próprias redes sociais das pessoas, né, das instituições que eu vou falar aqui para vocês, porque vocês vão ver como é o trabalho dessas pessoas, como é importante o trabalho que elas fazem. E não só o trabalho que elas fazem no contexto do seu objetivo, mas na questão de estar falando com seus doadores, de estar falando com seus seguidores, de estar falando com seus beneficiários. Porque as nossas redes, gente, ela não é só um lugar para a gente botar uma figura ou outra. Ela é um espaço de informação. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou pedindo para vocês realmente ir nessas redes sociais dessas instituições que eu estou falando para vocês aqui. São grandes instituições, vocês podem conhecer, que eu acredito que vocês conheçam. Algumas vocês podem falar assim, eu conheço, mas não é muito boa assim. Mas eu dou referências das que eu conheço, das que eu acredito, e tanto que eu boto até algumas observações, às vezes, quando eu falo isso, tá? Então, o exemplo que eu posso botar para vocês aqui é a ACD. Então, assim, é uma instituição, tá, gente? Vocês devem conhecer, que trabalha aí desde 1950. E se a gente for ver a história da ACD, a gente vai parar e pensar, caramba, o que eu tô vendo aqui? Vocês vão ver uma história maravilhosa e uma história de transformação, uma história de crescimento. E esse crescimento, quando eu falo isso, eu não falo só que o projeto cresceu, não, tá, gente? Vocês vão ver a história no crescimento da forma do trabalho, da forma como eles interagem com as pessoas. E eu não tô fazendo propaganda deles, não, tá, gente? Eu tô falando para vocês darem uma olhada, porque, não sei se vocês sabem, toda a minha formação, que eu estudei pedagogia, eu fiz na parte de educação especial. Então, eu sempre tive muito presente com essas instituições que trabalham com pessoas com deficiência, pessoas com algum problema, com alguma deficiência física, intelectual, essas coisas assim. Então, eu sempre trago essas referências, assim, às vezes, para vocês nesse ponto aqui. Então, a ACD, ela tem um trabalho desde 1950, tá, gente? Ela trabalha com pessoas com deficiência, tá? E ela dá um potencial de vida para essas pessoas, porque ela trabalha na parte da deficiência física, buscando, olha só, gente, a interação, a implementação, a inserção dessas pessoas na sociedade. E quando eu falo isso para vocês, eu estou dizendo para vocês aqui, olha só, o objetivo dessa instituição. E quando vocês entram no site, quando vocês entram em todas as redes sociais, nos sites, vocês vão olhar que o trabalho que eles fazem, eles não estão só focados na questão de captar recurso. Eles estão focados em informar para as pessoas o que eles fazem. Eles estão focados em informar para as pessoas a qual eles atendem o tipo de trabalho que eles estão fazendo. Eles estão dando valor para os seus profissionais. Entra nas redes sociais, vai lá. Não agora, tá, gente? Agora a gente está conversando aqui. Mas dá uma olhadinha depois nas redes sociais da ACD. Outro exemplo que eu conheço, tá, gente, é a PAI. Mas eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? Eu conheço a PAI do Rio de Janeiro. E tem muitas outras instituições também da PAI que são boas aí. Mas o trabalho que eu falo é o trabalho que essa instituição faz. Que é a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, tá? Então, assim, é uma história que começou de 1954, gente. Olha só, 1954. E eu tô dizendo, gente, é uma história longa. Eu não tô dizendo que aconteceu da noite pro dia. É uma história longa. Olha quantos anos se passaram. 60 anos, gente. Mas mais de 60 anos de cada uma das duas ali. E tu acha que foi fácil? Aí vocês vão falar assim, algumas pessoas devem pensar, claro que foi fácil. Há 60 anos atrás, elas eram as únicas. Gente, mas quando as pioneiras chegaram, cara, tinha gente em cima delas também falando que não servia, gente. Mas começa a ler um pouco da história para a gente, às vezes, não julgar que naquela época, por ter menos, era fácil. A gente estava chegando. A gente estava querendo mostrar o trabalho. E elas passaram por muitas dificuldades até chegar no dia de hoje. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nesse contexto. Exemplo, olha só, estou dando áreas diferentes para vocês, tá? Mesmo que elas estejam trabalhando com a questão das pessoas com deficiência, eu vou trazer uma outra instituição que hoje essa instituição abriu aí um edital, tem um edital aberto, que é da Fundação Abrinq, tem um edital aberto aí, se vocês estiverem interessados, dá uma procurada. Aqueles que estão seguindo a gente aí no Telegram também já sabem que esse edital está aberto, então dá uma olhadinha depois na internet para vocês verem. Então, assim, a Fundação Abrinq, gente, ela é uma instituição que colabora com outras instituições. E o que eu estou dizendo com isso? Ela é que faz a ponte, gente, de que ajuda e quem precisa ser ajudado. Então, é aquela pessoa que quer dar ajuda e quem precisa ser ajudado. E essa ponte, gente, é uma parceria entre pessoas, entre doadores, entre voluntários, entre organizações, entre empresas, entre municípios. Olha só, é uma grande parceria.
Numa missão de quê? Na missão de proporcionar crianças e adolescentes tenham direitos e tenham seus direitos e garantias realmente efetivados aí, que é aprender, brincar, desenvolver, se tornar protagonista das suas histórias. E eles trabalham, sim, dando recurso para outras instituições, para que essas instituições façam isso que elas dizem que elas têm que fazer. Porque, assim, é isso que ela faz, cara. O meu objetivo é fazer que a criança seja protagonista na sua história. Que ela tenha educação, que ela brinque, que ela saiba das coisas. E eu vou colaborar com instituições nessa área de atuação. Educação, saúde, mas que tenha esse direito garantido. Então, olha só, são instituições totalmente diferentes que a gente está falando aqui, e se vocês olharem as redes sociais dessas organizações, vocês vão falar assim, caramba, que legal, olha só a informação dela, ela falou isso, ela falou aquilo, e é isso que a gente tem que fazer. Eu não estou falando que, elas são grandes e eu sou pequena, não estou falando isso. Eu estou falando que também tem pequenos projetos, por isso que eu gosto muito que vocês deem uma olhada dentro daquela questão que eu acho muito legal. Eu já até falei para vocês aqui, futuramente vou falar para vocês de novo sobre isso, e cada dia a gente vai melhorando e as pessoas me perguntam também. A questão das 100 melhores ONGs do Brasil. Também não faço propaganda nenhuma, tá, gente? Sobre a instituição que oferece essa premiação, mas a questão é, quando vocês olharem as instituições, a gente mata algumas questões quando eles mostram ali instituições de pequeno porte, instituições do Nordeste, instituições do Norte. Então, assim, tem boas instituições no Brasil inteiro. E, às vezes, as instituições que a gente está falando aqui, elas nem precisam desse tipo de prêmio, porque elas já comprovaram para a sociedade que elas são boas. Enquanto as menores, elas precisam de uma comprovação de que é uma boa instituição. E aí vem a questão desse tipo de prêmio. E comprova que ela é uma pequena instituição, que vocês podem lá parar e olhar. Eu estou falando, dá depois uma olhadinha lá. Aí você vai falar assim, caramba, é uma instituição do Nordeste, eu nem sabia que o Nordeste tinha organização. E, gente, tem milhares de organizações no Nordeste. E tem organizações muito boas. É porque a gente não conhece. Porque a gente só fica no nosso mundo. E isso também nos prejudica. Isso prejudica muito o nosso projeto. Essa questão de ficar no nosso mundinho, de achar que o que a gente está fazendo é bom, que é o suficiente, que é importante. Isso, gente, também faz com que a gente tire a nossa visão de melhorar cada vez mais o projeto, de captar recurso, de ter um impacto melhor, porque a gente está no nosso mundo. E a gente tem que sair desse nosso mundo. E eu não posso pensar de que sair do meu mundo é falar que não dá porque eu não tenho dinheiro. Não tem como você está falando aí, Débora, de melhorar minhas redes, de fazer um site, de fazer não sei o que lá. Gente, não precisa. As coisas que a gente faz hoje, através das redes sociais e através da própria internet, dá para ser tudo de graça. Gente, tem sites gratuitos. O YouTube é gratuito. O Facebook é gratuito. O Instagram é gratuito. Tudo é gratuito. Se você quiser realmente fazer alguma coisa a mais dentro das redes sociais, aí você vai pagar, cara. Mas se você não quer, você só quer ter visibilidade, vai ser de graça. Agora, a diferença é você ter realmente vontade de fazer. Isso é muito importante, a vontade de fazer, mas a vontade não é só a vontade, tá, gente? Porque nem tudo é aquela querer é poder. Porque a gente quer e não sempre a gente, às vezes, não consegue as coisas. A gente tem que ter a vontade, mas a gente também tem que ter a ação de fazer as coisas. E isso, gente, não é com aquela desculpa de falar, precisa de dinheiro. Porque eu já falei para vocês que não precisa. Dá para fazer de graça. Não ter pessoas para ajudar. Gente, pessoas para ajudar a gente tem. A diferença é que a gente não consegue se conectar com essa pessoa. A gente tem aí várias não, mas eu vou botar 2 instituições aí para vocês que tem aí a questão de voluntários. A gente tem atados, a gente tem aí parceiros voluntários, a gente tem a questão das campanhas de voluntariado dentro do projeto. Então, a gente tem 3 opções para a gente conseguir pessoas para contribuir e ajudar a gente dentro das redes sociais. Então, mais uma vez, você não sabe fazer, você pode ter alguém que ajude. Você não tem quem ajude, você pode achar alguém que te ajude. Mas aí, mais uma vez, alguém para te ajudar é você saber o que você vai passar para essa pessoa
que isso é importantíssimo, e respeitar essa pessoa na questão do tempo dela. Porque muitas das vezes a gente quer que a pessoa faça tudo na hora que a gente quer, e não é. A gente tem que fazer a pessoa fazer naquilo no horário que ela tem para fazer com a gente. Por isso que é importante, quando a pessoa dá 3 horas pra gente, tu tem que sugar aquelas 3 horas daquela pessoa para ela fazer tudo e mais um pouco. Porque depois, gente, ela não vai querer falar com a gente, vamos dizer assim. Ela não tem tempo pra gente, ela tem outros afazeres na vida dela. Você, como gestor, você como presidente, você como fundador, você quer fazer tudo e quer que todo mundo faça tudo igual a você. Mas a gente tem que respeitar esse ponto. Então, por isso que essa questão de brincar de sugar a pessoa é falar, cara, ela te deu aquelas 3 horas, respeite aquelas 3 horas e tire todo o couro cabeludo dela ali para ela te contribuir para você naquilo que você deseja e também naquilo que ela se propôs a fazer. Isso é importantíssimo, gente. Outro ponto aqui de nada de ficar com esse caosinho de falar não dá, não tem, é não ter tempo. Gente, tempo a gente tem. A diferença é que a gente não tem prioridades. Ou tudo é prioridade ou nada é prioridade. E essa questão das redes sociais, essa questão de visibilidade, essa questão da gente se destacar perante todas as outras organizações, isso é uma prioridade. Porque o nosso destaque, a nossa visibilidade, ela faz com que a gente tenha recurso. E tendo recurso, eu consigo cada vez mais melhorar as minhas ações e atingir cada vez melhor os meus objetivos. E se eu souber realmente o que eu faço verdadeiramente um impacto social. Isso é importante, gente. Então não tem essa questão de falar que é caro, que não tem tempo, que não tem quem te ajude, que você não consegue fazer, porque a gente está aqui, ó. Eu não estou aqui com vocês? Eu gosto muito de falar isso, eu estou aqui. Tá aí, tem conteúdos e mais conteúdos nas redes sociais de que você pode fazer e tem alguém que está contribuindo junto contigo, que sou eu. Então dá para fazer, ok? Então assim, agora você deve pensar assim, cara, tudo é muito fácil, Débora, isso é fácil, mas eu nunca consegui fazer. Por que você nunca conseguiu fazer? Sabe por que a gente nunca conseguiu fazer? Porque a gente não tem redes sociais e quando a gente tem, a gente não dá prioridade para ela. Segundo ponto, quando a gente tenta fazer as redes sociais acontecer, a gente não dá nada de valor. A gente simplesmente bota foto aleatória. Eu lembro que essa questão de botar fotos aleatórias, eu acho engraçado às vezes algumas partes dessas assim, mas eu entendo as pessoas tentam fazer, mas aí prejudica muitas questões de que a gente às vezes tenta fazer, mas a gente quer fazer da nossa cabeça. A gente não aceita as pessoas falarem que quer fazer, eu tenho que melhorar. A gente às vezes não aceita isso. Então as coisas acabam dando ruim, né, na situação. Mas por isso que a gente fala para melhorar cada vez mais. Então assim, essa questão de não dar valor, gente, é a questão de que às vezes a gente bota foto aleatória, a gente bota figura nada a ver. Às vezes a gente fala de coisas que não tem nada a ver com a nossa causa. Eu estava falando com uma pessoa que... Eu vivo falando com gente, né? Vocês estão sempre falando comigo aí. E aí, eu estava falando com uma pessoa que ela estava falando para... Sempre que vocês falam comigo, as pessoas pedem para ver as redes sociais. Dá uma olhadinha nas minhas redes sociais. Aí eu vou nas redes sociais da pessoa. E aí, eu já até falei isso para vocês uma vez, que a pessoa foi lá e falou, dá uma olhada nas minhas redes. Gente, as redes sociais da pessoa, e de muito de vocês aqui, é o seu perfil. Não é a página de um projeto, é um perfil. É o perfil de uma pessoa. E, na verdade, gente, o projeto não é uma pessoa. O projeto é uma instituição. A gente peca nesse ponto. O projeto X. Aí tu chega lá, tá lá escrito lá, o projeto X faz tal coisa. Mas quando você olha as redes sociais, cara, tem casamento de Beltrano, tem fulano beijando na boca, tem fulano dando cesta básica, depois tem fulano fazendo atividade X, tem fulano na praia. Eu falei, gente, isso não é uma página. Esse é o perfil de uma pessoa. E o projeto social não é uma pessoa, gente, é uma instituição. Nele haverá pessoas, porque o projeto é uma instituição, é um espaço que precisa de pessoas ali pensando, pessoas tendo opiniões, pessoas tendo ideias, pessoas tendo sugestões, afirmações para que ele aconteça. Mas não tem como eu, Débora, chegar e falar que eu tenho um projeto e mostrar lá meus filhos, e meu cachorro, e de repente nosso Natal, e de repente eu boto foto das crianças, e de repente eu posto foto dando aula. Gente, é diferente. Se for o meu, é o meu. Mas se for do projeto, são informações do projeto.
Não pode ser informações da minha vida pessoal, da vida dos meus amigos. É um projeto. Se eu quiser hoje falar que às vezes eles postam lá umas fotinhas do meu cachorro, mas é minha vida. É o meu projeto e vocês me conhecem como pessoa. Mas um projeto social não tem uma pessoa. Por isso que a gente fala da questão de partido político, na questão de credo, na questão da sua opção. E quando eu falo opção, gente, é a questão de eu falar que está certo e está errado. O projeto não fala que está certo e está errado. O projeto olha e dá informação. Ele não dá a sua posição. Isso, gente, também é uma coisa muito preocupante e que eu vejo muito. A presidente do projeto é do partido X. Aí a pessoa vote no cara tal. Esse cara tem que sair. Não sei. Gente, a gente não tem partido político. A gente não tem partido político. O projeto, lá no projeto tem o partido X, Y, Z. E acabou. Mas eu não posso botar, eu como sou presidente, eu boto que eu sou do partido X, porque o projeto não é seu. O projeto não é seu, você é presidente, você está presidindo hoje durante 2, 3, 4 anos. Daqui a 4 anos já é outra pessoa, aí o projeto vai mudar de partido? Entendeu o sentido da coisa? Não é assim, gente. Não é assim. Nós não somos partidários. Se nosso projeto não tem religião, a gente não pode falar que a gente é católica, que a gente é candomblessista, que a gente é evangélico, a gente não pode falar, porque dentro do nosso projeto vai ter crianças evangélicas, pessoas candomblecistas, como se fala, que não acredita em Deus. Mas eu não posso falar, não, aqui só tem gente católica. Não posso. O projeto não tem religião. Agora, se eu tenho um projeto religioso, é outra coisa. Se eu tenho um projeto que levanta uma bandeira dos negros, bandeira indígena, bandeira da questão da homossexualidade, isso é outra coisa. Aí ele está levantando uma bandeira. Mas se ele não levanta bandeira alguma, a gente tem que tratar todo mundo como neutro. E, às vezes, essa questão da gente ter a nossa opinião, da gente ter a questão de optar pelo X e Y, a gente prejudica o projeto. Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque Débora, exemplo, tá, gente? Não tenho nada a ver com a questão de partido político, da questão de religiosidade, da questão de credo, da questão de opção sexual. Não tem nada a ver com isso. Mas o João tem. O João tem. E eu falei pro João que vai ter um evento maravilhoso no projeto tal, que eu acredito que é bom. Aí o João fala assim, pô, legal, deixa eu dar uma olhada lá no fulano. Vai lá nas redes sociais dele. Aí o João vai lá e vê que fulano não gosta do partido tal. E botou lá no projeto. Palhaçada. Eles são da esquerda, eles são da direita. Que projeto é esse? Eu não vou doar para esse projeto, que não sei o que. A gente divide as pessoas. E a gente não precisa dividir ninguém. A gente tem que acrescentar pessoas, agregar pessoas. Porque quanto mais pessoas estão ali conosco, mais nós podemos fazer. Isso tem a ver com a questão das nossas redes sociais, da questão da nossa visibilidade, da questão da gente se destacar. Eu não preciso me destacar pelo partido político, pela minha religiosidade, pela questão da minha opinião de opção sexual. Eu não preciso, se o meu projeto não tem nada a ver com isso. E aí eu torno que todos são capazes de me doar, porque a gente está falando de uma causa. A causa da questão do meio ambiente. E no meio ambiente, não é o Carlos, ou a Vanessa, ou o partido X, ou o partido Y, ou fulano que gosta de não sei o quê. Não é a eles. Não vai fazer diferença nenhuma eles colaborarem com o projeto para que a gente plante mais 100 mil árvores. Não vai fazer. Mas se eu coloco isso, algumas pessoas vão deixar de doar. Então isso, gente, é uma coisa muito importante que eu vejo projetos fazendo. Então não faça isso, ok? Não divulguem coisas aleatórias. Não se distancie, gente. Isso é tão importante, tão importante. Distanciamento dos seus doadores e colaboradores. Isso que a gente está falando é distanciamento. Você desfaz, você traz a pessoa, deixa a pessoa para lá. Isso é horrível. Outra coisa é achar que a captação é só dinheiro. Nas nossas redes só tem campanhas. Doe leite, doe frango, seja padrinho, doe pro brechó, não sei o que, sei que lá. Olha o que eu recebi, contribua você também. Caraca! Gente, eu vi um evento, eu fui ver uma rede social e a rede social da pessoa só tinha isso. Eu falei, gente,
O teu projeto... Ah, não, é porque a gente começou na pandemia. Eu falei, tá, legal. Mas você pediu o ano inteiro. Você não mostrou uma foto do ano. Não mostrou. Você só mostrou pedindo. Não, mas as pessoas têm que saber que a gente estava precisando. Cara, mas você estava precisando para quê? Ah, mas se eu estou precisando de leite, se eu estou precisando de alimento, as pessoas sabem que eu vou doar para as pessoas em situação de rua. Eu sei lá, porque nem isso tu informou. Não tinha nem essa informação, gente. No Facebook da pessoa não tinha nem essa informação. Para quem ela contribuía? Para quem ela estava... Qual era o objetivo do projeto? Nem isso tinha. E isso, gente, é um erro nosso. Um erro erradíssimo. Então, não tenta fazer essas questões de que não saber o que você está fazendo, essa questão que a gente não sabe, às vezes, o que a gente está fazendo, a gente não sabe o nosso objetivo, a gente não sabe o porquê que a gente faz, a gente não sabe qual é a nossa causa, a gente não sabe nada. A gente só sabe o que a gente está fazendo. E esse negócio de só fazer, gente, sem saber o porquê, não é bom para o projeto. Então, se você está fazendo, saiba o que você está fazendo. Para quem, por quê, quando. Saiba dessas informações e fale isso para as pessoas. Isso é muito importante. Outra coisa aqui que a gente tem que entender, gente, que tem que ser feito é a gente adaptar essa realidade. A gente, às vezes, quer acreditar que há 10 anos atrás eu fazia desse jeito e eu vou continuar fazendo isso até hoje. Gente, há 10 anos atrás era uma coisa. Hoje já é totalmente diferente. É o que eu falo agora para vocês. A gente passou olha, fez um ano agora a questão do isolamento social. Essa questão que está rolando aí no mundo. Gente, tem gente que ainda não se adaptou a essa nova realidade. E eu não estou dizendo para você se adaptar, porque a gente não consegue se adaptar da noite para o dia. Mas a questão é, quando que isso vai acabar? Eu não sei. Mas hoje, o que eu vejo das questões de editais, as pessoas querem que a gente já consiga ganhar recurso com essa nova realidade. E se eu não ganhar recurso com essa, se não for assim, eu tenho que saber quais são os critérios para que possa acontecer ali presencialmente. E às vezes, esse critério para acontecer presencialmente, eu não vou respeitar, porque quanto mais gente eu tenho, melhor, porque eu consigo mais recurso. E aí você perde o recurso. Então, gente, é uma questão que a gente tem que entender a nossa nova realidade. O que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás aconteceu. Mas pensa bem, há 20 anos atrás não tinha internet. E hoje tem, e a gente não consegue viver sem ela. Olha só que doideira. Isso é um exemplo. Eu vejo que, acho que esse ano passado, ano retrasado, ficamos um dia sem o WhatsApp, as pessoas quase tiveram um treco, porque não... Meu Deus, sem o WhatsApp é sem vida. Não tem comunicação. Gente, o telefone serve para falar, ligar para a pessoa. E as pessoas não ligam uma para as outras, porque elas preferem falar pelo WhatsApp escrevendo. E aquela coisa, olha só como a gente já está adaptado a essa nova realidade, mas a gente não consegue adaptar o projeto para a nova realidade que ele está tendo hoje. A gente continua preso no passado. Antes eu fazia assim. Por que eu tenho que mudar agora? Porque mudou a realidade. Então a gente tem que estar ali, um passo à frente. Isso é importante para o projeto. Gente, aceitar ideias e sugestões. Gente, isso é importantíssimo. Quando a pessoa chega no projeto, novos voluntários, novos funcionários, novos beneficiários, aceite ideias. Ouça o que as pessoas querem falar. Fale com clareza. Coloque pontos que podem fazer com que o projeto se beneficie com isso. E até mesmo você, como gestor, argumente, pergunte, para que a pessoa possa desenvolver isso e vocês aplicarem essa nova ação no projeto. Então, isso é importante para a nossa comunicação, gente. Porque, às vezes, existe arte, existe desenho, existe um monte de coisa que a gente pode usar nas redes sociais e as pessoas falam assim, não quero. Eu só quero uma imagem chapada. Tudo bem, se hoje você não sabe fazer, tudo bem. Mas tem gente que sabe. Então, deixa ela botar isso em prática. Isso é importante para um projeto. É aquela questão de renovar, é a questão de mudar, é a transformação de fazer diferente. Isso faz toda a diferença, gente. Se você não tiver gente para colaborar com você, não vai rolar. Eu escutei uma frase que dizia assim, preste atenção, se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, nós temos maçã. Mas se você tem uma pera e o outro tem uma maçã, praticamente nós temos uma salada de fruta. É igual a ideia.
Se você tem uma pera, o outro tá. Aí é a questão da ideia. Se você tem uma banana, o cara tem uma banana, vocês continuam tendo uma banana. Mas se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, nós temos duas ideias. E essas ideias, elas podem se complementar e fazer uma grande ideia. Isso aí. Isso a gente tem que fazer dentro do nosso projeto. Dar liberdade para as pessoas falarem, colocarem suas opiniões, dar ideias. Porque às vezes a gente abafa pessoas que poderiam acrescentar coisas maravilhosas no projeto, mas a gente acha que a gente está sempre certo porque a gente tem uma vivência dentro do projeto social. E, gente, às vezes a nossa vivência dentro do projeto é aquela questão, a gente está parada 10 anos atrás e não faz o projeto crescer porque eu estou parada. Eu posso ter uma história maravilhosa dentro do projeto, mas se eu estou parada, eu não consigo mais evoluir, não adianta nada. Então, traz pessoas para te dar ideia. Isso é importante. Isso é excelente. Outro ponto aqui é a gente buscar referências. Como eu disse para vocês aqui, eu dei 3 referências para vocês de instituições que eu acredito que vocês conheçam. A ACD, Fundação Abrinq, a PAI, como se fala? A PAI, é isso mesmo, a PAI. Eu dei 3 referências. E eu acredito que vocês conheçam essas instituições e vocês vão olhar para vocês verem o que elas estão fazendo. Eu não estou falando para vocês copiarem, não, tá, gente? Eu estou falando para vocês terem como referência. A gente precisa de referências. E é sempre bom ter referências boas, tá, gente? Nada de ter referência ruim. A gente tem que ter exemplos bons para que a gente possa ver aquilo e possa praticar aquilo também. Isso é excelente para dentro do projeto. Então, busque referências. E as referências para a gente, tem que ser referências de outras instituições, de outras causas, porque a gente está falando aqui da questão de visibilidade, a questão de se destacar. Eu penso assim, Débora, eu olho para o que as pessoas estão fazendo. Depois eu dou uma olhada para as instituições da minha área de atuação, para ver também o que elas estão fazendo ali. Na hora que a gente vai fazer um edital, que a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que ver quem são os ganhadores anteriores, para a gente saber o que as pessoas estão fazendo, como estão fazendo, por que estão fazendo. Por quê? Porque aquilo a gente junta informações para agregar o nosso projeto e fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Porque, gente, a gente aprende com os nossos erros. Se eu bater sempre na mesma tecla e ficar errando, eu vou ficar errando e eu nunca vou crescer. Mas se eu errar e aprender, show de bola, é ponto positivo pra gente. E é por isso que a gente fala, dê o primeiro passo, erre, refaça e vamos lá. É um passo atrás do outro, gente. Não é assim que a criança começa a andar? Ela cai, ela começa arrastando lá, depois ela começa a engatear, daqui a pouco ela começa a andar e cai, e anda e cai, anda e cai, anda e cai. Daqui a pouco ela começa, agora vou segurar nas coisas aqui, porque eu já aprendi, porque se eu andar sozinha eu caio, então vou segurando. Aí ela vai começando a segurar ali, já começou a dar os passos, daqui a pouco, opa, já estou me sentindo firme, vou andar sozinha. E dá os seus primeiros passos e fala, caraca, gostei disso. Agora eu vou correr, quero ver minha mãe me pegar. É isso que a gente faz dentro do projeto. É um passo de cada vez. Mas tem que existir esse um passo de cada vez. Entendeu? Então, assim, é importante que a gente também seja diferente dos demais. Por isso que eu falo, junta tudo, vê o que você está vendo, busque referência, vai agregando. Não é aquela coisa de que nada se cria, tudo se copia. Não tem essa coisa com a gente não, tá, gente? A gente olha, a gente vê o que é e a gente faz melhor, diferente, mais evoluído. É assim que a gente faz, gente. Isso que a gente tem que fazer. Porque o que eu estou falando? A gente está falando aqui de projeto social. A gente está falando de transformação. Todos os projetos, não importa a área de atuação, não importa a causa, a gente só tem um objetivo, que é ter impacto social, que é transformar a sociedade. Então, eu não estou competindo com ninguém na questão de, cara, eu tenho que deixar aquele no chão. Eu não estou fazendo isso, e eu não posso fazer isso. Somos todos colaboradores, somos todos transformadores. E todos estão aqui para ajudar um ao outro. Só que, naquele momento, o meu projeto, ele precisa de muita ajuda. Porque o meu projeto não vai ser ajudado por aquele outro projeto, no contexto de que aquele projeto atende 20 crianças do bairro tal. E ele não consegue atender mais 20. Eu atendo 20 crianças do outro bairro. Então, quando a gente fala de rede, a gente faz colaboração. Mas quando a gente fala de recursos maiores, a gente tem que mostrar a nossa diferença. E isso é importante pra gente. Ok? Tenha pessoas que ajudem vocês, é muito importante. E claro, gente, a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de site. Tenha, por favor, uma noção de design, isso é muito importante.
É muito importante entender sobre cores, sobre fontes. Eu sou um pouquinho ruim nesses pontos, mas às vezes eu vejo as pessoas colocarem coisas nas redes que não dá para a gente identificar, gente. Bota umas letras muito grandes que chamam muita atenção, que tu não consegue nem olhar. Às vezes as cores são muito chamativas, e aí às vezes a letra não combina com o fundo. Então é importante a gente ter uma noção também dessa questão, um pouquinho de design, um pouquinho de coerência nessas questões das nossas artes. Também é muito importante. Então, assim, legal, Débora, já entendi tudo que você me falou. Mas agora o que eu faço? Como eu começo a fazer isso? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa aí. Entenda o que as pessoas querem. É isso mesmo. A gente precisa entender quem são os nossos doadores. Eu preciso falar com eles. Como eu disse para vocês, não adianta eu colocar uma foto aleatória, porque eles vão ter sua interpretação. E eu não sei qual vai ser a interpretação deles. E eu não quero isso. Eu quero que eles entendam a nossa causa. Quer dizer, a sua causa, a minha causa. Entendeu? Então eu tenho que entender com quem eu falo. Por isso que toda vez que eu falo para vocês, se eu vou captar recurso, eu tenho que entender quem é a empresa que eu vou falar. Quem é a pessoa que eu vou falar. Quem são as pessoas que vão participar do meu evento. Então a minha comunicação tem que ser direta para essas pessoas. E essa comunicação, gente, é diferente. Quando eu falo para vocês que as redes sociais é um espaço de informação, de comunicação, aquele espaço ali é para você falar com as pessoas. É um espaço que você tem que desenvolver no contexto de eu tenho beneficiário. Aquele espaço é para o meu beneficiário. Então, eu vou falar para ele que é importante ele usar máscara. Mas eu não estou só falando para o meu... Epa! Eu não estou falando só do meu beneficiário. Eu estou falando para toda a população brasileira que usar máscara nesse momento é importante. Ali eu estou informando para o meu beneficiário, para o meu doador, para os meus seguidores. Eu estou informando para todo mundo. No momento que eu falo assim, olha, gente, vai ter a inscrição do curso tal, eu estou informando para os meus beneficiários que ali eles podem se inscrever para os cursos. E eu estou falando para os meus doadores que o projeto tem atividades X, Y e Z. Mas aí a questão é, a minha informação, ela está totalmente direcionada para os meus beneficiários, mas ao mesmo tempo para os meus doadores. Quando eu falo para os meus beneficiários sobre um evento, gente, contribua, vai acontecer tal, eu estou dizendo diretamente para ele, olha, se você quiser contribuir, vai ser muito bem-vindo, e eu tenho que lembrar ele que o que ele vai estar doando vai ser para proporcionar aquilo que ele já viu nas redes, que é atividade de judô, que é atividade de capoeira, que é atividade de balé, que é atividade de reforço escolar. Eu tenho que falar isso para ele. Então, eu preciso conhecer os meus doadores. Eu preciso saber me comunicar com eles. Outro ponto, gente, é a questão das redes. É importante a gente ter as redes sociais, mas é importante a gente saber quais redes nós temos que ter. Não é para eu ter 50 que existe. Eu tenho que ter as que realmente eu vou estar ali certo de que eu vou continuar colocando as publicações. Eu não posso esquecer, eu tenho 50, uma vez na semana eu boto na de uma, na outra, depois eu boto na outra, depois eu boto na outra. Eu esqueço que essa casa não tem gente. Não, eu não vou ficar investindo tempo em coisas aleatórias, eu vou investir tempo em coisas certas. Então, eu tenho que ter 2, 3 redes sociais no máximo. Por isso que eu falo, gente, o que você acha, Débora? O que você tem que ter? E as pessoas me perguntam isso, eu falo, cara, a gente tem que ter as que estão mais presentes. Facebook, Instagram e YouTube. Cada uma tem o seu benefício para a instituição. E eu não estou dizendo só na questão de doador, eu estou dizendo também na questão de que YouTube, muitas das vezes a pessoa fala assim, eu tenho um YouTube e minha rede social, e ninguém vai lá. Gente, de repente não é necessário que os doadores vejam seu YouTube, mas que você tenha um YouTube para você botar todos os seus vídeos, botar vídeo para as crianças nesse momento assistirem, dar informações para as famílias. Isso é importante para mim, por isso que eu tenho um YouTube. Mas as informações mais diretas está no Instagram, está no Facebook, para as famílias, porque a maioria do povo tem Facebook, tem Instagram. Então, eu estou nesse meio, Facebook, Instagram. Mas eu também tenho o LinkedIn. Não é bom, não? Gente, as pessoas que estão... Você acha que as pessoas estão seguindo você ali? Você fala com empresas, vocês falam com pessoas mais profissionais ali sobre a tua instituição? Não. Então, por que você está lá?
Se você não sabe trabalhar com essa rede, não vai, porque você vai gastar tempo ali. Então, fique nas redes que você sabe usar, que você vai conseguir estar colocando conteúdo. Então, vai trabalhar com essas que você sabe. E que é aquela coisa, a gente está falando de Facebook, Instagram, elas estão juntas. Então, quando você bota uma publicação em uma, vai direto para outra. Fica muito mais fácil para você. Então, gente, vamos pegar a facilidade. Como eu disse, as coisas não precisam ser difíceis, as coisas não precisam ser complicadas, se a gente sabe usar as ferramentas e a gente sabe o que a gente está fazendo. Outro ponto aqui, gente, é fazer publicações. E essas publicações tem que ter no mínimo, 2 publicações por semana, gente. Não é uma publicação no mês, não, gente, é por semana. Ah, Débora, mas por semana, não sei nem o que eu vou colocar por semana. Gente, você pode colocar centenas de coisas. Fale da sua causa. Ah, mas aí eu não tenho atividade das crianças. Gente, qual é a sua causa? Fala para mim qual é a sua causa. A gente trabalha com a questão da educação. Cara, tem tanta coisa falando da educação, tem live aí rolando sobre educação. Tem a questão da gente trabalhar, as crianças voltando ou não para a escola. Tem a questão da segurança da escola. Tem tanta coisa. Tem a questão das novas disciplinas. Gente, tem tanta coisa que envolve educação que você pode estar publicando. Você pode estar publicando conteúdos do teu próprio projeto. Você pode estar dando feliz aniversário para as pessoas, para os seus contribuintes, para os seus beneficiários, para os seus... Gente, dá para você colocar coisa nas redes. O negócio é, você quer colocar, mas às vezes as pessoas nem querem pensar no que querem colocar. E quando as pessoas falam, vou colocar, coloca a mensagem de 2.000 anos atrás e nem fala na descrição que é de 2.000 anos atrás. E aí peca, porque eu estava falando com uma pessoa hoje, de manhã, que ela falou, olha, a minha rede social está ótima, eu estou publicando... E aí eu falei, gente, você está no meio de uma quarentena. Estão falando que a gente é obrigado a ficar com máscara para proteger a si e o outro. E como tuas crianças estão tudo sem máscara? Ah, não! Aquela publicação foi do ano passado. Eu falei, então por que você não escreveu isso? Porque se eu vejo isso como um doador, eu falo, cara, que responsabilidade desse projeto botar essas crianças tudo sem máscara? E devia ter 40 crianças dentro da sala. Eu falei, gente, aquilo é um absurdo. O teu doador, ele vai falar, gente, que irresponsabilidade, essas pessoas são vulneráveis, não tem hospital, não tem plano de saúde, se essas pessoas ficarem doentes, elas praticamente vão morrer. E essa instituição está fazendo com que tenha aglomeração, gente. Isso, gente, são redes sociais. Se a gente não fala, a gente cria o quê? Ideias que, na verdade, não são as ideias que têm que ser criadas. A gente está botando uma publicação há 200 anos atrás. Falando, gente, há 200 anos atrás aconteceu isso, eu estou cheio de saudade. Então é importante, gente, a gente colocar descrição nas nossas publicações, ok? E importante, eu falei 2 publicações por semana. Se for pedir, gente, é mais uma, tá? Porque não vem só falar publicação. Hoje eu vou falar da campanha do leite. Aí, 2 dias depois, gente, doe para a campanha do leite. Acabou. Ué, tu tá pedindo. Tu só pediu, não botou publicação nenhuma. Não, tu falou que tem que publicar, Débora. Não. Publicações é conteúdos de valor. Ok? Informações sobre a causa, informações sobre o projeto, o que você faz, por quê, quando, onde, informações. Do pedir coisas é uma postagem a mais. Não vem querer botar então vou botar 2, 3 postagens por semana? Sim, se você vai pedir alguma coisa durante a semana, uma postagem. Ok? Então, isso é importantíssimo, gente, importantíssimo. E como eu disse, fale do projeto. Fale o porquê, o quando, o onde, o quanto você gasta, informe a questão da sua causa, quais são os seus valores. Eu não estou falando do valor financeiro não, tá, gente? Falando de valor. Nossa instituição, ela prega assistência, fala para as pessoas. Mostre o projeto num todo. Mostre os seus doadores, mostre os seus voluntários, mostre os seus beneficiários, seus funcionários, as doações que você recebe. Isso tudo, gente, são publicações que vocês vão fazer. Olha quantas coisas eu falei aqui para vocês, que cada coisa que eu falei vira uma publicação dentro do projeto, nas redes sociais do projeto. Mas a diferença é, precisa ser feito, precisa ser planejado. Então, gente, atividade para vocês aí, tá? Atividade. A gente falou agora sobre a questão das redes, como é importante. Amanhã ou até o final da semana, tá? Por favor, fale com a sua equipe e planeje a semana seguinte de publicações.
Ah, Débora, mas aí eu tenho... É mais fácil, gente. Se vocês pensarem na semana anterior, tipo, eu vou parar e sentar na semana, pensar da semana seguinte, fica mais fácil do que a gente pensar dentro da própria semana. Então, se eu olhar ali a semana, acabou. Semana que vem, a gente já tem praticamente um calendário falando o que a gente vai fazer da nossa vida. Se a gente vai para reuniões, se a gente vai dar atividade X, você já planeja qual vai ser a publicação. Você já planeja. Fica mais fácil até mesmo para a pessoa que contribui com você nas redes sociais. Ó, fulano, semana que vem a gente tem isso, isso, isso. Eu vou te mandar 3 coisas para você publicar nesses dias. E outra coisa, gente, a gente tem celular, sabia? O celular, ele é uma ótima ferramenta, mais uma vez, porque eu tiro uma foto e já posto. Nossa, aconteceu tal coisa aqui no projeto. Pim. Já postei. Já tá ali uma publicação do dia. Nem precisei fazer arte, não precisei fazer nada. Só foi uma foto falando o que aconteceu. Isso é importante, gente. Então, se vocês quiserem estar aí se destacando, estar na frente de muitas outras instituições, começa a ter uma boa visibilidade do projeto. Comece a mostrar valor do projeto, porque quem é visto é lembrado. E muitos dos projetos não fazem isso. Então, passa a fazer isso a partir de hoje no projeto de vocês. E vocês vão ver que a gente começa a ver o aumento dos nossos seguidores, daqui a pouco o aumento das nossas curtidas, daqui a pouco o aumento das nossas doações. Tudo é um passo a passo. Mas eu gosto sempre de lembrar para vocês, sempre pé no chão. Tudo, gente, que a gente faz é de médio e longo prazo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Por isso que é muito, 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 muito importante o nosso planejamento. Porque se a gente sabe o que a gente pensou hoje, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, a gente fala, caraca, eu comecei na hora certa. Porque passou 6 meses e eu já estou tendo resultado. Então comece hoje, se vocês querem ter resultado de verdade. Não deixa para amanhã. Porque para amanhã, o resultado vai vir só daqui a 2, 3 meses depois. Então, começa a fazer atividade, gente. Começa a aplicar isso no projeto, porque eu estou dizendo que funciona, funciona. Espero que vocês tenham entendido aí. Espero que vocês, como eu falei, segue aí, leve esse conteúdo, fala já com a sua equipe, já aplica isso a partir de amanhã. Se não começar a partir de amanhã, gente, vocês se organizarem, primeiro porque tudo tem uma parte de organização, começa a partir de segunda-feira. Porque eu estou falando, começa de segunda-feira, já dá uma olhadinha, o que está acontecendo, e daqui a 1 mês vocês me respondem. Realmente, me respondam. Débora, realmente fez a diferença. Você falou que era assim, eu fiz e deu certo. Porque eu sei que dá certo. Gratidão. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente.